E aí, pessoal, os números do Grêmio, a suplementação, o superávit, a pressão, a crise, que nós podemos conversar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes eu queria falar para você o recado da Mais Ágil, você que está precisando viajar, comprar alguma coisa, não deixe o FGTS lá parado. O governo autoriza o saque e o pessoal da Mais Ágil pode antecipar para você. Mesmo que você não esteja com o CPF ok, o pessoal da Mais Ágil vai lá e resolve o assunto para você. Basta entrar aqui no WhatsApp que está na descrição e conversar direto com o pessoal da Mais Ágil e melhorar o seu final de ano. É rápido, hein? É rápido mesmo. Gente, ontem à tarde, muito bem informado, como sempre, o jornalista Hilton Momba divulgou no seu blog lá no jornal Correio do Povo, tradicional jornal aqui da cidade de Porto Alegre, que o Grêmio vai pedir na reunião do Conselho Deliberativo de amanhã uma suplementação orçamentária na casa de 150 milhões, seriam 143 milhões. Não preciso te dizer que isso borbulhou entre os gremistas. Todos passaram a discutir o porquê da suplementação orçamentária. Eu busquei mais informações e o Grêmio vai apresentar amanhã, além do pedido de suplementação. O que é o pedido de suplementação, a grosso modo? O Grêmio imaginou gastar X e gastou Y. Ou seja, o Grêmio gastou mais do que imaginou que fosse gastar. Essa é uma parte. Outra parte que o Grêmio vai apresentar é que o Grêmio imaginou faturar X e também faturou Y. São duas situações distintas, que precisam ser separadas, mas que lá no final, e a apresentação que o Grêmio vai desenvolver é essa, vai apresentar mais uma vez um superávit na casa de 50 milhões. Por quê? Porque apesar de ter gasto 143 milhões, eu não tenho o número exato, 143 milhões a mais, o Grêmio faturou também muito além do que imaginou que faturaria. Por quê? Porque vendeu muito mais. Lembrando que o Grêmio, toda a venda do Diego Rosa entrou neste ano, a venda do PP toda entrou neste ano. São vendas vultuosas. É preciso que a gente analise os números do Grêmio de uma forma um pouquinho diferente e não simplesmente pegando o número final. É preciso fazer isso para tentar entender. E eu não estou aqui falando e discutindo a gestão propriamente. Por quê? Porque eu não duvido e não está em discussão aqui honestidade A ou B. Não está. Está aqui em discussão o que o Grêmio fez para chegar na segunda divisão, gastando o que gasta e faturando o que fatura. Essa é a discussão. A suplementação vai ser o ponto principal de análise dos conselheiros exatamente por estes processos que eu coloquei para vocês. A incomodação de todos no Grêmio é como que vocês conseguiram gastar tanto e produzir tão mal. E aí eu falo especialmente dentro do campo, que é o fim do clube. Qual é a análise que a gente tem que ter? Vem cá, quanto a gente gastou? A gente gastou X mais os 143. E por que vocês produziram tão pouco? O que fez com que o Grêmio esbanjasse capacidade de gastar e produzisse tão pouco? E isso está gerando. Existe uma grande discussão hoje se vão aprovar ou não a suplementação orçamentária. E o momento é péssimo, o momento é de pressão, o momento é de completo ponto de interrogação nos conselheiros em relação à gestão do Grêmio. Os conselheiros que eu conversei, todos estão incomodados. E não pouco incomodados, muito incomodados. Por quê? Porque se imagina, por exemplo, que um clube com o superávit do Grêmio e vai apresentar mais uma vez superávit na temporada, indique o quê? Por que gastou tanto e tão mal? Por quê? Porque não é todo dia que nasce um PP, não é todo dia que nasce um Diego Rosa, não é todo dia que nasce um Everton, não é todo dia que nasce um Arthur. Peguem o superávit do Grêmio nos últimos anos e vocês vão ver que eles vão estar dentro da venda desses jogadores.
Não é todo dia que nasce o Matheus Henrique, não é todo dia que nasce o Juan. Eu falei em Diego Rosa, falei também em PP, mas no meio do caminho tem também Matheus Henrique por mais de 10 milhões e Juan por 5 milhões de euros. E a gente sabe que isso constrói superávit. E superávit é louco porque ele também remunera executivos que foram lá e que também contribuíram para a contratação de um clube que teve que pedir mais 150 milhões além do orçamento para poder fechar as contas no fim do ano. E essa discussão, olha, ela tomou proporções muito grandes, ela é hoje objeto de discussão de todos os gremistas, inclusive com preocupações com relação ao futuro se não aprovarem a suplementação. E esse vai ser o grande foco. Lembrando, e só apenas para colocar mais uma vez, a distância entre o que o Grêmio fatura e o que o Grêmio gasta. O Grêmio faturou mais uma vez, mas em razão, mais uma vez, das vendas que enfraqueceram o time e que tiveram, através de gastos em outros resultados, em outros jogadores que não conseguiram dar o que o Grêmio precisava. O Grêmio precisava de uma coisa nessa temporada: ter um time competitivo para não cair. O Grêmio gastou uma Babilônia de dinheiro. O Grêmio gasta entre 14 e 15 milhões. E o Grêmio não conseguiu produzir para chegar na frente do Juventude, do Cuiabá, do Atlético Goianense. Não conseguiu produzir. E isso está fazendo com que a discussão amanhã ganhe proporções como a gente nunca viu. O Conselho do Grêmio não vai passar por cima disso, apesar de, e para mim essa é a grande discussão, e eu quero colocar isso também do posicionamento, o Conselho do Grêmio, que é eleito de 3 em 3 anos a metade do Conselho, todo ele foi dentro da gestão Romildo Bolzan. E em cima de um Romildo muito valorizado. Esse conselho que vai discutir isso é um conselho de Romildo Bolzan. Porque na última eleição do conselho nós tivemos a força de Romildo Bolzan já vencedor e na primeira eleição também já sob o comando de Romildo Bolzan, não com tantos conselheiros dele, mas um número importante também. Então é um conselho todo e em tese construído pela gestão Romildo Bolzan. O que indica alguns pontos da nossa conversa. A indignação dos conselheiros hoje são também a indignação ao projeto de Romildo Bolzan. Analisem como isso é complexo, como isso determina situações um pouco diferentes. O Grêmio hoje vive uma crise institucional importante porque caiu para a segunda divisão. E quando cai para a segunda divisão, todo mundo olha com mais atenção tudo. A suplementação é a grande curiosidade. Vai aprovar ou não vai aprovar? Os números, eles acabam sendo discutidos de um modo geral e o Grêmio vai apresentar, repetindo, mais uma vez superávit, mas ninguém hoje vai ficar só com a resposta do número final. Porque a gente sabe que o superávit vai ser apresentado por Diego Rosa, por PP, por Matheus Henrique e por Juan. Porque o resultado da suplementação, que é o investimento no departamento de futebol, bom, esse nos levou para a segunda divisão. E o conselheiro, assim como todos os torcedores, querem saber como que isso pôde acontecer. Me parece uma lógica natural da discussão e fundamental para a evolução do Grêmio com relação ao seu, a gente pode falar, futuro próximo. Por quê? Porque o Grêmio vai continuar com essa gestão que parece dividida a partir das manifestações de Denis Abraão, mas que seguirá no comando do Grêmio. Se não aprovarem a suplementação, não sei a repercussão disso interna, porque aí sim nós teremos uma oposição forte dentro do Conselho, já questionando de maneira muito, mas muito decisiva o executivo do clube. Entramos numa rota de colisão terrível. O futebol contra o Conselho de Administração, o Conselho Deliberativo discutindo os números do Grêmio. E aí a gente vai ter alguma solução
para tentar compreender como será esse futuro do Grêmio. A situação realmente ela é tensa, nervosa, e a gente vai ver a partir de amanhã como isso vai ser discutido. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.